Aqui é. Então, já estamos ao vivo, fazer a rentrée das tertúlias, porque o prometido é devido e o compromisso, não é, desta responsabilidade. Fizemos aqui uma pausa, porque nós também precisamos de desligar um pouco, não é? Carregar as nossas baterias. Não deixámos de trabalhar, mas não tivemos que ter este compromisso do horário. Eu acho que toda a gente compreende. Continuamos a partilhar testemunhos, obviamente, o grupo continua a ser alimentado e nós agradecemos imenso a partilha de todas as pessoas, a participação de todos, porque nós juntos chegamos com certeza mais longe, não é? E é por isso que a equipa em Portugal continua a crescer e tem este espírito de colaboração. Nós estamos numa indústria também de colaboração. E então, bem-vindos a todos. Vamos para a 43ª tertúlia. Isto realmente, nós nunca pensamos que chegaríamos até aqui. Isto é semana após semana. Vamos percebendo também, com o vosso feedback, que isto é muito importante nós continuarmos. A equipa precisa deste apoio, nós precisamos também de alimentar este espírito de missão e é com muito gosto que estamos aqui novamente. Vou apresentar-me para quem não me conhece. Eu sou Cristina Húngaro, tenho 54 anos, não sou médica. A minha área de formação inicial é na área da educação, eu sou educadora de infância, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e humano, trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com aquilo que nós normalmente conhecemos, o mercado tradicional. Quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações nesta partilha que vai ficar gravada não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O que vamos partilhar, o conteúdo é apenas para fins informativos, nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas. Uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Consultem sempre o vosso médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Então, estamos em condições para começar a falar um pouco sobre o X39. O X39 é este pequeno adesivo, vem aqui nestas embalagens com 30 adesivos cada, ok? Este adesivo, eu não vou tirar o meu, está aqui, também tenho aqui no computador. Este adesivo é muito simples, pouco maior que uma moeda. E tenho aqui nesta tela branca nanocristais orgânicos, ok? Nano quer dizer que é algo muito pequeno, cristais é algo que reflete. Então o David Schmidt, que é o cientista responsável pela descoberta deste adesivo, é um inventor, e ele descobriu que ao colocar o adesivo sobre a nossa pele irradia um calor, ok? Uma energia, e vocês percebem isto facilmente porque nós, quando nos levantamos do assento onde estamos sentados, ele está quente. Não sei se já tiveram aquela sensação, que para mim é desagradável sentar-me num assento quente. Recentemente Cristina, desocupado. desculpa interromper-te. Eu acho que não está a transmitir. Consegues Está a verificar? transmitir. Já está. Entrou-me agora, desculpa. Está a Desculpa, entrou-me transmitir. agora só. E nós, quando morremos, também o corpo fica gelado, não é? Por isso, nós deixamos de produzir essa energia. E então, essa energia, quando incide nos nanocristais orgânicos, é Então, já devolvida. estamos ao vivo. Tirem o som, por favor. Eu vou desativar aqui o som da beta. Ok? É devolvida de novo para o corpo e o corpo começa a ter reações bioquímicas. Por isso, não é preciso nada externo, é só colocar o adesivo e tudo que nós já temos aqui dentro desta cápsula começa a funcionar, ok? Essa energia incide nos nanocristais, é devolvida para dentro do corpo, então começa esse processo de autorregeneração. Esse processo chama-se fotobiomodulação. É um palavrão, é um vocábulo muito extenso. Foto de luz, bio, porque somos seres biológicos, seres com vida, e modulação, porque temos a capacidade, os cristais têm a capacidade de alterar esse comprimento de onda, ok? Modulação. E então, uma das coisas que acontece, nós começamos logo a reativar mais de 4.000 genes nos primeiros dias,
e elevamos um peptídeo. Quando nós dizemos elevar um peptídeo, e é o peptídeo de cobre, nós temos vários peptídeos, e esse peptídeo, o GHKC, é um peptídeo muito procurado pela indústria da beleza, do rejuvenescimento, e quando nós falamos em elevar, quer dizer que conseguimos que esse peptídeo tenha mais tempo na nossa corrente sanguínea. Normalmente ele tem cerca de 1 hora. E ele tem benefícios incríveis para o nosso corpo, que nós todos precisamos para ter qualidade de vida. Ele reduz a nossa resposta inflamatória, apoia a nossa saúde cardiovascular, a nossa saúde neurológica, a regeneração nervosa, melhora a cor e suavidade da pele, aumenta o crescimento e a espessura do cabelo, melhora a reparação do nosso tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, melhora a força e a resistência, promove um tempo de recuperação mais reduzido, melhora a nossa memória e clareza mental, promove um sono mais reparador, uma resposta saudável ao stress. Quantos de nós não precisam disto? Promove um equilíbrio hormonal, um equilíbrio emocional, melhora a cicatrização de feridas e promove a eliminação de radicais livres. Isto é muito importante porque nós vivemos num ambiente muito tóxico e esta cápsula não está preparada para tantas toxinas, tantos metais pesados, por isso nós precisamos mesmo de elevar o peptídeo para ajudar a fazer essa limpeza, ok? E com o X39 nós conseguimos elevar o peptídeo mais do que 1 hora. Isso é incrível. Por isso é que as pessoas começam logo a sentir um bem-estar geral. O sono, a energia, a clareza mental, o alívio de dores, ok? Depois, David Schmidt ainda chegou mais longe, porque descobriu que nós reativamos as nossas próprias células estaminais. Nós muitas vezes ouvimos falar em células estaminais com procedimentos de injeções, algo de fora para dentro. Nós não estamos a falar de células estaminais de terceiros ou mesmo de um procedimento de injeções, estamos a falar das nossas próprias células estaminais, que comparativamente com esses procedimentos não tem nada a ver. Esses procedimentos têm que ser feitos, é um ato médico, não é permitido em todos os países, Portugal não tem autorização. É um procedimento com um custo elevadíssimo, ok? 20, 30 mil dólares, e é algo de fora para dentro. Muitas vezes não funciona e nós despendemos de muito dinheiro e muitas vezes não funciona porque os corpos ainda estão inflamados. E nós aqui, o X39 primeiro prepara o terreno e depois reativa as células estaminais para que elas possam fazer o trabalho delas. Elas são consideradas como os bombeiros dentro do nosso corpo. Elas são as únicas, e eu reforço, únicas, capazes de reparar qualquer tecido ou órgão. Por isso, nós todos precisamos de células estaminais ativas. A grande questão é que, à medida que vamos envelhecendo, e vamos todos envelhecendo a partir do momento que cá estamos, começamos a envelhecer, vamos perdendo essa capacidade. Quando saímos da idade da adolescência para a idade adulta, nós começamos logo a perder células estaminais. Okay? Elas estão cá, mas estão inativas. Aos 30 anos, nós só temos metade delas ativas. Por isso é que nós começamos a ter perturbação do sono, alguma confusão mental, algumas dores, algumas dificuldades em cicatrizar, em debelar algumas situações. Por isso, com todo o ambiente tóxico, com o natural avanço da idade, nós precisamos de, cada vez mais, usar o X39, porque é a única forma de nós reativarmos as nossas células estaminais. Estou a falar de um produto patenteado. Quer dizer que aquilo que se diz que faz, efetivamente faz. Não estou a falar de cor, ok? Isto é um produto com estudos científicos por trás, é um produto com patente. Este cientista já tem 200 patentes com tudo aquilo que já criou, para além do X39, por isso estamos a falar de algo que podemos confiar. Por isso é que estamos aqui a dar a cara, não é? Há 43 semanas. Por isso, toda a gente precisa de peptídeo elevado, toda a gente precisa de reativar as células estaminais, porque nós queremos viver mais tempo, mas com qualidade. Não faz sentido pessoas com 40, pessoas com 30, até pessoas mais novas, que vivem muitas vezes num buraco, não é? Doença mental, lembrem-se, não é? Tantos jovens a sofrerem e nós temos aqui algo que transforma vidas. E é por isso, por nós termos esta informação e termos também testemunhos reais de pessoas reais, que aqui estão duas, que nós temos este compromisso de levar esta mensagem, porque nós só somos portadores da mensagem, para que as pessoas possam decidir como é que querem viver a vida delas. Eu não vou alongar mais, temos é que beber muita água, porque o X39 funciona ao nível celular e sem água, aliás, qualquer pessoa, mesmo que não use X39, deve beber bastante água, porque os estudos
comprovam que 80 a 90% das doenças seriam evitadas se as pessoas se hidratassem em condições. Isto não é para pessoas doentes, mas é para pessoas que querem viver com qualidade de vida. Então, vou chamar a nossa primeira convidada, a Lúcia. Lúcia, obrigada por teres aceito este convite. Nós queremos partilhar então, de uma forma sucinta, as vossas histórias. O microfone é teu, minha querida. Ok, muito boa tarde a todas. Desde já quero agradecer também de coração o vosso convite por me convidar a partilhar a minha história, porque é algo realmente que me motiva pelo facto da minha transformação. Então, eu sou Lúcia Matos, tenho 62 anos, trabalho na área, ou seja, sou network, e para além disso também trabalho na área da recomendação de suplementação e produtos de beleza. E recentemente, ou seja, em 2023, quando tudo começou, então eu senti que o meu corpo me abandonava de um dia para o outro. Eu era uma pessoa sempre, hoje voltei a ser, mas durante esses 2 anos não era eu, era algo que estava diferente no meu corpo. E então, durante esse período, ou seja, em 2023, de um dia para a noite, eu comecei a sentir-me mal. No passado eu tinha, antes disso me acontecer, eu tinha energia para mim, para dar e para vender e etc. E quando eu me comecei a sentir assim, foi algo muito estranho mesmo. E comecei então a procurar socorro, não é? Comecei a ir, fui ao hospital várias vezes. Todas as vezes que eu ia ao hospital, o que me diagnosticavam era de facto que eram gases, porque tudo que eu comia, tudo me fazia mal. Não havia alimentos que eu, ou seja, eu fiz um diário de alimentos, quando eu, determinados alimentos que eu ingeria, e pareciam que aqueles que me caíam bem, eu escrevia, ok, estes alimentos fazem-me bem, não me fizeram mal. Depois ia fazendo assim um diário. Acontece que quando na próxima vez eu ia cozinhar esses alimentos, acontecia exatamente ao contrário, já me faziam mal novamente, ou seja, eu andei ali 2 anos que não sabia o que fazer na minha vida. E então, todas as vezes que eu ia, ou seja, do início ao hospital, fui a mais que um hospital, e os exames que me faziam é que eram gases. Davam medicamento, eu tomava os medicamentos durante uma semana e via que não havia resultados, não via resultados. Então parava os medicamentos, ia a outro hospital. Depois comecei a ir a consultas particulares, comecei a procurar especialistas, comecei a pesquisar um bocadinho sobre o que poderia ser e o que poderia não ser, mas não encontrava resposta para isso. E então, passado 3 meses, eu tenho uma médica, uma amiga médica de clínica geral, e fui ter com ela, e então ela disse-me para eu, recomendou-me eu ir fazer, até foi ela que me passou, para eu ir fazer como é que se chama, o diagnóstico, esse exame, endoscopia, colonoscopia. Ok, fui fazer esse exame e nesse exame, quando veio os resultados, é que eu tinha a bactéria H. pylori ativa. Ok? Recomendaram-me os antibióticos durante 12 dias. Durante 10 dias eu fiz 12 antibióticos, um tratamento muito agressivo. Mas tinha que ser, porque para matar essa bactéria tinha que ser, pronto, os antibióticos. Fiz esse tratamento, ao fim de fazer o tratamento estava exatamente igual, portanto, esses sintomas que eu tinha não era disso, e então continuei sempre a procurar ajuda, sempre tudo a pagar, num especialista, noutro especialista, e todos os diagnósticos que me faziam eram sempre diagnósticos diferentes, davam um medicamento, mais uma vez, na qual não era para o meu problema. Depois de um catrapaço de exames que eu tinha, procurei uma outra clínica, também particular, e fui a essa clínica e levei todos os exames que eu tinha feito anteriormente, e então ela esteve a analisar ponto por ponto. E então aí sim ela disse, ok, por aqui não vamos lá, ou seja, nos exames anteriores que eu tinha feito tinha as traminasas alteradas, mas depois elas já estavam a normalizar, mas os sintomas continuavam os mesmos. Ou seja, o meu corpo durante a noite, eu sentia-me mal, eu não dormia, eu acordava de manhã com as dores de cabeça terríveis. O meu corpo durante a noite parece que eu tinha um peso enorme no meu corpo. E então, depois de eu ter procurado essa especialista, uma clínica de gastroenterologia, então ela mandou-me fazer uma outra análise específica. Dentro daquilo tudo que eu já tinha feito, ela disse que faltava ali algo. Então mandou-me fazer uma análise específica, e eu fui fazer essa análise específica e foi-me detectado a hepatite A. Então foi-me detectada a hepatite A, mas acontece que já estava imune, já não tinha hepatite. Mas os sintomas continuavam.
os sintomas continuavam, eu sempre fui muito cuidadosa na alimentação, sempre durante ano e meio foi um tormento na minha vida, ou seja, eu todos os dias pedia a Deus que me desse a vida de volta. E infelizmente isso não estava a acontecer. E então foi quando eu já conhecia este amigo que me falou desta tecnologia, e claro, à partida eu não acreditei, não é? Porque já tantas tentativas, como é óbvio, eu não ia acreditar num simples adesivo que ia fazer este milagre. E então fui assim um bocadinho, digamos, indelicada com ele, mas disse, pensei para mim, isso funciona. Então ele deu-me 2 espelhos, porque eu doía-me o corpo todo, para além do mal-estar que eu tinha no estômago e tudo isso, doía-me o corpo todo, as mãos, as pernas, tudo me doía. E então, ou seja, um dia eu andava melhor, outro dia pior, energia não tinha, e então eu experimentei, ele deu-me 2 patches, eu experimentei, na qual estou grata, Manuel Plaja, estou grata por ele ser persistente comigo, e então eu coloquei o primeiro patch e ao fim de uma hora eu disse ao meu marido, ai que estranho, as minhas mãos já não me doem, porque eram umas dores também terríveis nas mãos, as minhas mãos já não me doem. E o meu marido disse, talvez isso seja psicológico, não? E então, olha, eu disse, olha, psicológico ou não, o que é certo, eu tinha estas dores nas mãos já há um ano e meio e as dores nunca tinham desaparecido. Naquele momento as dores desapareceram. Então, eu continuei, ou seja, isso, eu coloquei o primeiro patch às 3 da tarde e à noite, como é óbvio, eu retirei o patch. Essa noite dormi, que já não me recordava de dormir assim, dormi profundamente, relaxada. Ao outro dia acordei renovada e coloquei o segundo patch. Coloquei o segundo patch e esse dia foi maravilhoso. Dores igual não as tinha, já tinham desaparecido. A energia é que ainda não, porque o que mais me afetava a nível psicologicamente era de facto a energia. E então eu liguei para o Manuel Pleja e disse-lhe: olha, eu vou querer continuar a usar isto. Como é óbvio, eu não me ouvi do outro lado, mas acredito que ele deve ter feito uma salva de palmas. E então eu fiquei com ele disse: então vens cá ter comigo e eu vou dizer como é que tu tens que fazer para adquirir os peitos para conseguires obtê-los na tua casa. Pronto, então assim foi, e eu comecei a usar o patch, cada dia havia melhorias, cada dia havia melhorias, cada dia havia melhorias. Ao fim de 3 meses, a minha saúde completamente veio de volta, no sentido da energia, porque eu tive que esperar 3 meses para ter a energia de volta, porque, como é óbvio, nós sabemos que sem energia também não conseguimos fazer grande coisa. Pronto, não tinha as dores, como é óbvio, já dormia melhor, mas a energia ainda não tinha. E então foi a partir dos 3 meses que realmente eu senti os resultados 100%. Porque, portanto, eu se fosse a contar todos os benefícios que eu tive com os pais, com certeza meia hora não ia chegar, mas só para resumir, só para resumir, depois, nessa altura que eu me sentia com esses problemas todos, como é óbvio, nós fazemos muitas coisas na nossa cabeça, não é? A nossa cabeça está a trabalhar 24 horas por dia, o que será, o que não será, mas tantos exames para aqui ninguém me detectava nada, e medicação sem solução. Depois, ou seja, já tinha outros problemas, eu ia para os médicos, já me apareceu outro problema, e então, há anos atrás, esta é outra situação, ou seja, há mais de 30 anos eu tinha um nódulo no peito. E então, agora, ou seja, nos últimos tempos, eu fui fazer os últimos tempos não, já foi o ano passado, antes de eu usar o X39, fui fazer uma ecografia e mamografia, e então foi detectado que esse nódulo aumentou de volume, eu fui ao ginecologista, então ele logo espanto, queria que eu fosse fazer uma biópsia, etc, e ficou realmente, eu saí de lá, foi no primeiro dia que eu fui ver uma apresentação desta tecnologia no Porto. Então eu saí de lá de rastros. Quando ele me fala, pega no telefone, já marca, sem falar comigo, para me marcar, fazer uma biópsia, sem primeiro me preparar, isso para mim uma biópsia é horroroso. Já tinha feito uma há 30 e tal anos atrás na Suíça, e então não queria voltar a fazer, mas ele marcou e não havia hipótese. Então
Como eu fui a essa apresentação da LifeWeb no Porto, e ali também tive a oportunidade de falar com mais especialistas da área da saúde e também pedi conselhos, e o que é certo, a consulta ficou marcada para o final desse mês, que foi o ano passado, em setembro. E então, após 15 dias, eu liguei para essa clínica que me ia fazer a mamografia não a biópsia, e cancelei a biópsia. Não queria, porque eu já me sentia bem, ou seja, porque eu tinha um bocado de dores no peito, as dores no peito também me desapareceram, e então eu cancelei, não vou fazer, embora que o meu marido queria que eu fosse fazer, e vais, não vou, e não fui, foi a melhor decisão que eu tomei, não fui fazer a biópsia, e acontece que agora em março fui fazer nova ecografia e mamografia. Esse nódulo que eu tinha foi para o tamanho normal que eu já tive sempre, desde o passado, e aí, ou seja, se eu deixasse mexer, talvez fosse pior, e assim acontece, ou seja, situação atrás de situação que eu vou melhorando. Prontos, isto para mim, ou seja, foi realmente algo que me mudou completamente a minha vida. Hoje sinto-me inteiramente grata por chegar a este nível de consciência e perceber que realmente, ou seja, eu já tomava suplementação, mas como sabemos, a suplementação faz um trabalho, mas também não vai fazer tudo, não é? E então isto afetou-me muito. Acontece que agora, a partir que eu comecei a ter essa consciência que o produto funcionou para mim, eu comecei a falar dele a tantas pessoas, disse, este produto não pode ficar só para mim. Os benefícios que eu tive, o sofrimento que eu tive, porque foi realmente emocionante, todos esses 2 anos de sofrimento que eu tive, este produto não pode ficar só para mim. E então, como sabemos, tudo que é bom nós devemos partilhar. E é isso que tem sido. Pronto, isto para resumir, porque ainda havia outras coisas pelo meio, mas talvez eventualmente ficará para outra oportunidade, Cristina. Olha, muitos parabéns, essencialmente pela tua coragem, Uhum. Obrigada, porque Cristina. tomar essa decisão não é fácil. E até me Uhum. arrepio. Ter a nossa saúde nas nossas mãos. Nós somos os últimos responsáveis. E tu já tinhas um caminho feito de muita cobaia na mão dos médicos. Nós precisamos deles, mas tu sentes o teu corpo, tu conheces o teu corpo como ninguém. Exatamente. Parabéns pela tua coragem, porque não é fácil, ok? Betinha, não sei se queres também partilhar a tua Olha, ideia. quero, Lúcia, muito obrigada por estares aqui connosco, por teres aceito, o nosso convite. E olha, estava toda arrepiada ao ouvir. Obrigada. Eu apenas conheci o teu testemunho por uma vez lá num dos nossos grupos ter escrito, não é? Uhum. Pronunciaste através de umas frases e eu já achei o teu testemunho impactante, portanto, não conhecia de todo este teu historial e estou aqui, estou-me a arrepiar novamente. Uhum. Um, e estou emocionada porque toca-me pessoalmente também e é coisas que às vezes nós temos que dar realmente o benefício da dúvida, não é? Mas temos que testar, porque é a nossa saúde, temos que experimentar. E é algo tão simples, mas que realmente muda muito, muito mesmo a nossa qualidade de vida. Mais uma vez, obrigada, Lúcia, pela tua disponibilidade de estares aqui também a esta hora e estamos juntas e vamos realmente mudar mais vidas, com certeza, com estes vossos testemunhos que eu também não conheço o da Carla. Vou ter agora o privilégio de ouvir em primeira mão e passo já a chamar a Carla. Carla Ferreira, conta-nos então de onde é. Eu não sei nada sobre a Carla, de onde é que és, a idade, o que é que fazes. Pronto, e há quanto tempo é que estás a usar o X39? O que é que ele realmente já fez com a tua saúde? O que é que realmente já sentiste? Força, Carla. Desliga o microfone. Estás sem som, querido. Não tens som. Tens que ativar o teu micro. Ativar. Não, agora está desativado. Isso. Tens que pôr então volume. Não te Não estamos a estamos ouvir. a ouvir. É só ela sair novamente e entrar, Se quiseres sair e voltar a entrar, é melhor. estás no telemóvel ou Lúcia, no computador?
Ok, admitir. Ela está a Lúcia, entrar não sei se. noutro, ela está a entrar noutro dispositivo Ok, vamos aguardar um bocadinho. para pedir para ativar o som agora. Isto em direto tem estas coisas, é normal. Claro, é Agora, normal. agora estão-me a Está, ouvir. Carlinha, está. Falta só a Sim, só câmara. falta. Eu É isso. passei, eu passei para o telemóvel. Está Pronto. bem, fizeste bem. Há sempre uma solução. É, não é? Agora ativa a câmara, por favor. Pois é, agora iniciar vídeo. Pronto, estou Pronto. aqui. Tu pediste para entrar no computador, mas eu não vou autorizar para não ficar aqui cinco Eu não janelas estou por causa abertas. da imagem, se a imagem seria melhor. Está ótima assim. Tá? Força. Pronto. Então, pronto. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Quero agradecer à Cristina, foi ela que me fez este convite e é a primeira vez, pronto, que eu falo assim. Eu vivo em Albufeira. Sou a Carla Ferreira, tenho 56 anos e moro em Albufeira. Entretanto, durante toda a minha vida fui empresária na área da construção civil e depois da parte turística, alojamentos, hotéis, a trabalhar nessas áreas. Mas pelo meio fiz um curso de psicoterapia, exerci-me como terapeuta de shiatsu, também como terapeuta de Reiki, e fui passando situações que me foram, digamos assim, limando as sensibilidades, não é? Para a nossa saúde, para o nosso corpo, para os pontos de energia, enfim. E, e, hum, e no meio disto tudo, eu durante a minha vida fiz 3 burnouts, 3 depressões, bastante profundas, e claro que quando se recupera, nunca se recupera 100%. A última que fiz tinha sido em 2022, o último burnout, e fiquei com total incapacidade de raciocínio, de foco, não me conseguia focar numa tarefa, não conseguia aprender um programa novo ou novos comandos, muita dificuldade na comunicação também. Ainda hoje tenho algumas falhas, mas até agora ainda não tive nenhuma, estou a conseguir, mas antes faltavam muitas palavras, eu não conseguia comunicar, dizer frases completas, porque me faltavam as palavras, estavam aqui debaixo da língua, mas a minha mente não chegava lá. Ainda gaguejo assim este bocadinho assim, mas isto para mim já é muito bom. Falava muito com altos e baixos, era muito difícil as pessoas também perceberem o que é que eu dizia, e, e metiam os assuntos no meio dos outros, ou seja, não conseguia ter uma conversa com princípio, meio e fim, com uma sequência clara que a pessoa percebesse a mensagem. Eu falava muitos assuntos, era uma mistura enorme e as pessoas diziam, cara, não estou a perceber nada do que estás a dizer. E isso irritava-me solenemente, mas depois era uma pessoa, primeiro era porque era família, depois porque eram mais próximos, mas depois eu comecei a perceber, espera aí, eu é que não estou bem, não é? Depois o emprego também não correu bem, outro trabalho também não correu bem, outro não correu bem, até que eu pensei assim, pá, não é toda a gente que é aqui vai ter uma conspiração contra a minha pessoa. Na realidade, eu não estou a corresponder àquilo que me é pedido e que me é exigido no trabalho. Pronto. E então fui-me reduzindo, entretanto tinha um carro elegível e pensei assim, olha, fazer um trabalho, porque já numa outra situação a América me tinha dito, olha Carla, foi na altura que eu fechei a minha empresa, fecha essa empresa, sai daí, arranja um trabalho de mãos, e eu agora lembro-me das palavras dela, foi o que fiz. Peguei no carro, inscrevi-me na Uber e andei a conduzir. Pronto. Não precisava de mente, não precisava de raciocínio, não precisava de nada, era só um trabalho físico e assim fiz. Até o carro deixar de ser elegível, neste é só até aos 7 anos, pronto. O carro já fez mais que os 7 anos, já não posso fazer mais. Mas nesta situação, mas também foi cansativo. Nesta situação toda de não trabalho, eu conheci a Lifewave como? Através do anúncio de Rita Mendes. No Facebook aparece ela, não é? Toda leve e fresca, não é? Aqueles cabelos a não sei o quê, a fazer aquele convite, e eu vejo aquilo 1, 2, 3 vezes e tal, e aquilo fica aqui assim. Epá, mas eu sempre lhe achei piada, eu sempre gostei dela, sempre achei piada, não é? À Rita Mendes, porque eu conheço desde miúda, conheço isto é, dos trabalhos dela na televisão, etc, não é? E,
e disse assim, pá, porque não? Pronto, e então entrei em contacto, eu precisava realmente ganhar dinheiro, não é? Sou sozinha, tenho tudo para pagar, precisava realmente ganhar dinheiro. Foi quando entrei em contacto, alguém entrou em contacto comigo e me diz, apresenta-me então a empresa, e me diz, Carla, olha, está em Albufeira, vai haver uma apresentação em Quarteira, tal dia, e a Carla esteja lá, alguém a vai receber, e pronto, e assim foi. E assim iniciei para o negócio. Quando eu estou sentada na plateia para assistir, entra um casalinho jovem, o Fernando, meu primo. E eu, Fernando, estás aqui a fazer o quê? E ele disse, olha, venho com a minha esposa. Ao fim de um bocado, quando eu vejo ela, depois ela foi testemunhar. Ela com graves problemas de ansiedade, ataques de ansiedade, de choro, etc. E foi testemunhar realmente sobre o X39, o quanto ela estava bem a dormir, estava calma e pronto, todas as melhorias. Ela era recente. E eu, ok. Entretanto, foram eles até que me deram, acho que foram cinco patos para pôr. Eu na altura mostrei os meus pés. Nesta altura toda, desta situação toda, o meu sistema imunitário baixou imenso. Eu nunca tinha tido problemas de psoríase, ganhei uma psoríase plantar muito feia, num pé e depois passou para o outro. Fui a três dermatologistas, dois dermatologistas, uma podóloga e uma médica de família, cada um a sua coisa, e cada um a dizer, Carla, isto agora é para o resto da vida. Eu assim, desculpe lá, mas eu nunca tive psoríase na minha vida, na minha família, ninguém tem. Como é que o senhor me está a dizer agora a mim que, pois, isto é uma coisa que aparece, o sistema imunitário baixo, isto aparece, e a partir do momento em que se instala, não há nada a fazer. E uma série de coisas, uns eram os banhos, outros eram pomadas, outros eram... Pronto, e nada curava. O que é certo é que com o X39 a minha psoríase plantar foi à vida. Os meus pés começaram... E quando eu acredito, eram placas, mas eram placas assim do tamanho assim desta parte do dedo, grandes que saíam, grossas, fissuras na pele, quase a deitar sangue. Era uma coisa horrível. Em que 6 semanas para aí aquilo passou. Tinha um fungo na unha grande do pé esquerdo, que também já ia à podóloga para tirar aquilo, voltava a arrebentar. Parece uma lapa branca, uma rocha que fica ali e que me dificultava o caminhar, porque, pronto, tudo batia ali, não é? Fosse ténis, fosse aquilo que fosse. Também, uma vez no banho, eu gosto de limpar assim a unha, às vezes até com uma escovinha. Quando faço, aquilo caiu, ficou um cantinho que ao fim de 2 dias caiu outra vez, a minha unha ficou limpa. E eu, a sério. Pronto, 2 coisas assim. Mas entretanto, quando eu estava lá na tal apresentação, os meus primos pronto, eram meus patos, eu tinha uma dor aqui na cervical, mas já há 1 ano e tal, porque eu tenho um alto, mais ou menos assim, e o meu médico tinha-me dito, fiz uma tomografia e ele tinha-me dito, cara, tu tens que ser operada. Mas atenção, porque uma cirurgia aqui, tu podes ficar tetraplégica. Mas isto está muito mal, porque isto pode, porque eu estou toda encarcolada. E então essa dor era uma dor, aquela dor tipo torcicolo, que é uma dor aguda. E a conduzir assim era altamente difícil para fazer virar para trás, que eu não virava, aliás. E em 5 dias essa dor desapareceu, com os tais 5 pets que eles me deram. Foi quando eu fiquei assim, uau, que é isto? Depois mandei vir, inscrevi-me, mandei vir e pronto, depois então foi o outro processo todo, não é? Da psoríase, daqui, tinha uma tendinite aqui assim, do ar-condicionado do carro, penso eu que seja, não é? O frio a bater-me aqui, e já estava aqui. Também que cerca de 2, 3 semanas, eu como não fazia a mínima ideia que isto era possível, eu nem sequer fiz os registros, não é? Nem tirei fotografias aos meus pés, quer dizer, porque eu não sabia que era possível. Agora, quando tenho alguém que vai usar, digo assim, olha, tira a fotografia agora do antes, para teres um antes e depois. Mas eu, no meu caso, nada. E foi isso. A minha queda de cabelo, entretanto, também quase parou, porque o meu chão era um mar de cabelos, parou. E um dia, ao ouvir um testemunho, uma senhora a falar também do sangramento gengival, é que eu me lembrei, eu sangrava das gengivas. Olha, mas eu agora já não sangro. E pronto, são assim estas coisas que eu não ia dando muita importância, mas que eu sei que, mas depois fui-me percebendo que são realmente importantes, que era a minha cervical, que está muito melhor, mas mesmo muito melhor,
Eu agora, mais uns meses, quero fazer novamente, vou falar com o médico, pronto, se faço TAC ou se faço só raio-x. E agora eu percebo a importância, há tanta gente a sofrer com psoríase. E realmente o X39 foi excelente. Uma coisa tão simples que pode ser um fungo numa unha, mas é uma coisa que nos incapacita de andar, não é? E as dores são horríveis e é mau, pronto. E com o X39 também desapareceu. A tendinite, que depois eu comecei a perceber pessoas que dizem, mas uma tendinite são, sei lá, 8, 10 meses, e com fisioterapias e assim. Eu disse, olha, mas a minha foi para aí, não sei, 3, 4 semanas, eu não sei, não me lembro já, mas a minha desapareceu. E depois o incrível, e isto aqui não sei se as pessoas farão ou não, mas como eu disse, eu comecei pelo negócio porque eu precisava de dinheiro, então, obviamente, eu tinha dificuldade em comprar, não é? E então houve muitos momentos em que eu não usei, de interregno em que eu não usei. E eu posso vos dizer que eu estando um mês sem usar, a minha dor aqui na cervical não voltou. É lógico Uau. que o que reparou, não é? É lógico que não curou, porque uma situação destas precisa se calhar 10 meses, um ano e pouco, não é? Porque estamos a falar de situações complicadas. Eu volto e meia sinto que a minha coluna estala um pouquinho, fica ali uma dorzinha que interessante desaparece e eu penso assim, epá, isto está a ir isto está a ir ao lugar, aos poucos está a ir ao lugar. É a sensação que eu tenho. E é isso. Eu tive depois momentos sem usar, porque depois para comprar outras coisas não conseguia, pronto, e porque também tenho dado à minha mãe, porque a minha mãe precisa mais do que eu, e penso eu, e eu assim tenho feito. A minha mãe estava na cama cerca de 20 horas por dia, ela não conseguia andar. E neste momento a minha mãe dorme 10 horas, dorme ali às 8, 9 horas e à tarde mais 1 hora ou 2 depois do almoço. E já toma conta da vida dela e está muito melhor. Pronto, com o X39 também já fez carnozinho para a parte cerebral, está muito melhor. E eu ponho assim para a minha frente, então eu passo alguns períodos que eu não uso, mas posso dizer que a minha tendinite não voltou por isso, aquilo que me aconteceu não voltou por eu estar sem usar há algum tempo. E, e pronto. E depois, quando volto a usar, volto a fazer mais 3 meses seguidos, isto dá outra vez outro pulo qualitativo, não é? E pronto. Eu estou realmente maravilhada. Olha, Carla, Muito obrigada. hum, aquilo que me ocorre dizer inicialmente é parabéns porque nós estamos de fora e percebemos que o teu discurso é coerente, ok? Por isso estás no processo. Uma coisa boa que eu disse quando me apresentei é que nós não trabalhamos no mercado tradicional, nós trabalhamos por recomendação. David Schmidt não colocou isto no mercado tradicional porque não gastou milhões de dólares em publicidade e em todos os intermediários que depois vão afetar o produto final. Colocou isto na mão de nós, daqueles que desejam, para além de serem clientes, também representantes da marca, chamados brand partners, porque nós é que levamos esta mensagem e nós podemos ganhar comissões com isso. É uma atividade legítima e é uma forma também das pessoas terem o produto com desconto e, quem sabe, gratuitamente. Eu e a Beta já temos o produto gratuitamente, com certeza a Lúcia também. Tu podes ter, ok? Por isso, as pessoas que estão aqui a ouvir e que chegaram a esta tertúlia por alguma de nós ou por alguém que partilhou este link com elas, falem com essa pessoa, porque nós aqui respeitamos a cadeia do bem, estamos aqui todos para colaborar, mas há princípios basilares deste grupo, desta relação, ok? Falem com a pessoa que vos convidou para perceberem como é que vocês podem também ter saúde, melhor saúde, porque todos estamos a envelhecer, ok? E também um plano B, que é muito importante porque toda a gente precisa de pôr o pão na mesa e muitas pessoas precisam de um plano B. Não têm que deixar de fazer a vossa atividade, pelo menos têm os vossos adesivos gratuitos, que isso é que é o primeiro passo. Carla, incrível a tua coragem, o teu discurso, que eu estava atenta porque tu disseste que é um processo, não é? Porque tu já tiveste algumas quedas, não é? Nos últimos anos e é difícil recuperar. Eu espero que tu continues a partilhar esta responsabilidade social para que tu possas cuidar de ti
e depois cuidar dos outros, para cuidares da tua mãe e de outras pessoas à tua volta. Porque se isto Sim. aconteceu connosco, pode acontecer com qualquer uma das pessoas que está a ouvir esta mensagem agora. Sim, Parabéns sim, pela sim. tua coragem, está bem, minha querida? Muitos Muito parabéns. obrigada. E eu só queria, é assim, é porque muitas pessoas referem nos testemunhos que começam pela dor. Eu também tinha muitas dores, mas eu comecei por por uma dor que é a dor da falta de dinheiro, não é? Para fazer face às minhas responsabilidades. E mesmo assim, quando isto não foi, quando eu fui lá, sem saber o que é que ia, e quando fui presenteada com este produto, porque foi o presente, não é? E quando me deram aqueles 5 pés, porque são família, e em vez de dar um ou dois, disse, ó prima, não, está aqui 5. E, e eu fui para tratar uma dor, que é a falta de dinheiro, porque é uma das grandes dores de grande parte da humanidade. Acabei por tratar as outras dores, que são as dores da saúde. E é para dizer isso, muitas vezes fala só da saúde, mas há esta também necessidade da parte monetária, porque é isto depois que nos traz também um acalmar do nosso coração, não é? Claro, E claro, há também que nos muita dá dor. a criatividade para fazermos outras coisas, para sorrirmos para os outros, para Óbvio. alimentarmos o amor dos outros. E a parte monetária é muito importante. Eu não conheço E ninguém foi por feliz sem dinheiro, sabes? exatamente. Então eu gosto de referir, eu antes não tinha esta noção, mas agora, ouvindo, é assim, é importante também que estes tipos de testemunhos, assim, eu não comecei pela dor das dores do corpo, comecei pela dor monetária. E quando fui deparada com uma situação que me vinha retirar as dores, não é, do corpo, claro que depois foi aí que começou a atuar. Mas eu agora, estando, à medida que estou, aliás, eu já comecei, não é, a falar com pessoas, mas eu vou cada vez mais, eu sei isso, e com o apoio, com os apoios certos, eu vou cada vez mais passar a cada vez mais pessoas, e quando eu der por mim a minha dor monetária, essa parte também vai estar Muito importante. ressarcida, Muito e assim, importante, muito minha importante. querida, é isso. E nós somos Obrigada. uma comunidade que, independentemente da estrutura onde estamos, nós estamos todos aqui para o bem comum. É isso que é importante que tu também percebas e que toda a gente perceba, está bem? E todos nós podemos Obrigada. contribuir com aquilo que temos, nós todos temos esse contributo para dar. Uns de uma forma, outros de outra. E é isso que eu também vos quero agradecer muito de vocês terem hoje tido tempo, uns 10, 15 minutos, uma meia hora, para estarmos aqui juntas para partilhar com o mundo as nossas histórias. Muito obrigada, Beta. Passo a palavra para ti, se quiseres fechar. Obrigada. Obrigada, incrível, Carla, e acredito que o teu testemunho, assim como o da Lúcia, que vai ajudar imensa gente, não é? Isto toca-nos aqui um bocadinho a todos, porque nós realmente também, tocando aqui no tema do dinheiro, que muita gente não lida bem com este tema, mas sem dinheiro nós não conseguimos alimentar-nos, não nos conseguimos alimentar a família, não conseguimos comprar os nossos suplementos para tratar também da nossa saúde, não é? E aqui realmente temos um excelente veículo que é realmente experimentar, partilhar a nossa história, a história de outros com outros, e só o facto de estarmos a partilhar somos nós a publicidade. Nós é que somos a publicidade, não é? Então é o que esta empresa faz. Recompensa-nos por nós sermos a publicidade. E isto é uma coisa tão simples que, olha, estou toda arrepiada. Hoje é o dia dos arrepios que de facto acaba por ser simples demais realmente para acreditar tanto o benefício do produto como depois também a forma de trabalho que esta empresa tem, que já é muito conhecido, que é o marketing de relacionamento, marketing de rede, tem vários nomes diferentes, mas vai dar tudo ao mesmo. Nós somos a publicidade, que é realmente contar à pessoa, se nós temos uma coisa boa nas mãos, é contar ao outro aquilo que fez em nós, aquilo que fez com a vizinha. Eu há bocadinho atendi uma chamada, era uma vizinha minha que é cuidadora de uma senhora idosa, e ela disse-me logo: Olha, já sabes, quando eu te logo é pedir adesivos. Portanto, eu agora às 2 horas tenho que passar na casa dela para deixar uma carteira de adesivos. Portanto, por que não ajudar o próximo, não é? E olha, já nos alongámos aqui mais. Eu estou de coração cheio hoje, Cristina, é incrível. Às vezes penso assim: como é que nós já fizemos tantas tertúlias, como é que nós tiramos um bocadinho do nosso tempo e estruturar isto tudo? E a Cristina é incansável porque ela organiza tudo, né? Eu e ela andamos sempre aqui a tentar
ver quem é que alguém conhece alguém que tem testemunho que queira partilhar connosco, porque só assim é que nós conseguimos ajudar outros. Portanto, vocês tiverem depois algum testemunho e alguém que queira de partilhar connosco, estejam à vontade e entrem em contacto connosco. Muito obrigada, de coração cheio. Quem estiver a ver esta gravação, entre mesmo em contato com a pessoa que partilhou a informação contigo, porque nós queremos mesmo respeitar a cadeia do bem, ok? Um beijinho a todos e o resto de uma boa semana. Tchau. Beijinho, obrigada.